Glória a Deus, eu quero saber se você sabe onde você está. Você está em mais uma palavra para o seu espírito, mais um mover desse espírito que na verdade é ele que nos move. E nós estamos então buscando essa dinâmica, buscando então essa frequência de um espírito que se move. Você é movido por aquilo que você recebe do Senhor, por aquilo que você enxerga em outra dimensão. E qual é essa dimensão? Será se é 2D, 3D, 4D, 5D? Existem muitas teorias por aí, muitas situações e pessoas desenvolvendo cada vez mais, né, concepções dessas experiências, mas o que importa é que você tenha a experiência com Cristo Jesus, pois Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o profeta que nós recebemos. Ele é o profeta que traz essa mensagem da profecia e a profecia está sempre apontando para um lugar. Nós estamos então, nesse mês de setembro, falando sobre a sunamita. Sunamita, não a sulamita, mas a sunamita. Porque essa palavra, então, é o que vai direcionar a nossa vida nesse mês e que você possa saber que cada palavra que você recebe é para que a eternidade seja colocada no seu interior e que por meio dessa eternidade você seja movido por aquilo que Deus está buscando realizar na tua vida, buscando realizar em um plano ultra mega dimensional, em um plano que está se desdobrando em diferentes perspectivas e expectativas, do qual nem eu e você conseguimos mensurar com tanta exatidão. Não conseguimos então ter ali todas as situações, mas que você possa saber que o seu viver, a sua busca, existe sempre uma recompensa. Porque o Senhor, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus, e o nosso espírito, que é a nossa chave, esse espírito então, ele vai receber o quê? Uma palavra. E eu quero saber o que tu tem feito com a tua casa. Eu quero saber o que você tem feito para preparar esse ambiente profético. E quando nós falamos de ambiente profético, não é bem um misticismo, nossa, eu preciso ter aquilo, o óleo ungido, não sei o que, várias coisas e tais, né? Você não precisa criar um amparato externo, mas que você possa saber que o mover do Espírito é de cima para baixo. E quando vem o Espírito, aquilo muda. Imagina aí, então, agora na tua mente, né? Um explodir, um ecoar. Eu não sei você, mas eu já tive experiências de, tipo, a gente tava fazendo evangelismo e a gente tava visitando, né? Era de casa em casa. E então, quando a gente chegou em determinada casa, batemos assim na porta e quando a pessoa veio e recebeu, que nós colocamos de fato efetivamente o pé ali, estabelecemos uma conexão com aquela casa, algo mudou assim, parecia um filme, né? Tipo Matrix, qual é que você quer? Então aceitamos, falamos com aquela pessoa ali e, meu, tipo, mudou assim a atmosfera, mudou o ambiente, uma percepção diferente, porque há um mundo espiritual ao qual o Espírito está se movendo. Mas qual é o teu foco e o meu foco nesse dia e nesse programa? É dizer, nós vamos romper com as limitações humanas, né? Então, existem as corridas, existe o nosso corpo que é quer impor uma limitação, e de fato há uma limitação no corpo, há uma limitação na alma, mas há um prevalecer no espírito. Então a Sunamita fez o quê? Preparou a sua casa para o profeta. A Sunamita preparou a sua casa para o profeta que ela viu, e não era exatamente o homem, mas era a divindade que estava naquele homem. Era o espírito que governava aquele homem. Aqui há um aprendizado para cada um de nós, que é o quê? O que você vai olhar para a pessoa? É a aparência? É simplesmente se é alto, baixo? Se fala bem, se não fala, se tá bem enquadrado, se não está, se tem uma musiquinha legal, se não tem? Você vai olhar para o espírito que está movendo aquela pessoa. Você vai olhar para o que está coordenando a vida daquela pessoa e o que de fato sai da boca dela. E o que sai da boca dela, ela entra na tua consciência. E o que entra na tua consciência vai manifestar resultado de um espírito. E que eu espero, então, que você seja enriquecido da essência divina e que você possa ser reconhecido como um homem e uma mulher de Deus,
O homem ou a mulher de Deus não é simplesmente aqueles que está nos melhores cargos, nos melhores reconhecimentos, nos melhores títulos ou movimentos. Nós não queremos um movimento, nós queremos o mover. E glória a Deus, porque o Espírito se move e eu espero que você esteja então na dimensão desse mover desse Espírito. Então fica ligado nessa palavra. Eu quero você ligado com essa fome, com essa sede, com essa disposição. Porque a mulher sunamita disse, cara, eu vou promover tudo que eu tenho para que o Espírito profético habite aqui. E o que você promover para o Espírito profético como uma sinceridade de uma busca, como a sinceridade de uma solução, porque você sabe que há um tempo que está movendo todas as coisas, há um tempo que está passando, mas a palavra profética não passa. Eu duvido alguém que tem encontrado o Espírito de Deus, se relacionando com o Espírito de Deus, e cada tempo que passa, você quer mais desse Espírito. Você quer mais do Espírito do Senhor? Então, prepara a cama, prepara a mesa, prepara a cadeira e o alimento, porque o Espírito vai repousar sobre a tua vida. O Espírito vai repousar sobre a tua casa e você vai ver então que você receberá poder e virtude que vem dos céus para romper com as limitações humanas. Essa é a constituição e configuração real do teu espírito. É aquilo que está rompendo com evidências humanas. Nossa, mas olha, ele é assim, olha, isso vai acontecer. Não, vai acontecer o que o mover do Espírito quiser trazer, e essa, com certeza, será então uma vida e um resultado de homens e mulheres que abriram a casa. Você se tornou a casa para esse Espírito, e que nós estamos declarando então o Espírito do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus do Espírito dos profetas. Nós reconhecemos então que há um senhorio dessa palavra. E olha como que eu e você podemos encontrar então na palavra do Senhor esse mover do Espírito. Onde começa, né, a palavra então que traz essa menção, né, do Espírito do profeta. Em hebraico é o Nun, Aleph e o Bet, né? Que traz então essa dinâmica desse fluir. Veja, 3 letrinhas declarando realmente que há um mover triuno da palavra de Deus. E o que eu quero que você possa se atentar junto comigo aqui é justamente então essa palavra. Queremos trazer algum dos mover do Espírito, começando então por Moisés, aquele que recebe as palavras, aquele que recebe os mandamentos. Aqui nós vamos entendendo como o mover do Espírito vai rompendo com as limitações humanas. A primeira limitação que é rompida em Moisés é o direcionamento, a falta de um direcionamento de uma palavra. Por que Deus levanta Moisés? Por que Moisés sobe ao monte? Porque não havia homens, tinha homens limitados na sua condição humana, sem uma palavra, sem um direcionamento, sem um ímpeto de dizer eu vou subir ao monte e vou receber essa palavra. Então Deus levanta um profeta, levanta Moisés, aquele que vai trazer o direcionamento na palavra da revelação. Então que você possa saber que na tua disposição haverá sempre uma recompensa para a tua busca, haverá uma recompensa para os detalhes que você não deixa passar desapercebidos, e esses detalhes vai ser como uma intuição, uma imaginação, uma inspiração que vem do Espírito, porque você tem na sua mente, na sua cabeça, esse fluir do Espírito de Deus, né? O seu coração aquecido, o seu coração desejoso para o quê? Para a direção da palavra. E a palavra é Jesus, a palavra é o verbo. Então, quando eu e você vamos diante do Senhor e falamos, Senhor, na minha limitação humana, eu quero a revelação da tua palavra, eu vivo então um reabastecer do Espírito, eu me torno então, mais uma vez, alguém que está se voltando para aquilo que sempre foi, porque eu e você não é simplesmente o que o corpo expressa, mas nós somos o que o Espírito carrega da dimensão da revelação do Senhor Jesus. Então, qual é o resultado da minha busca e da tua busca? É a revelação de uma palavra direcionada para cada um de nós. Moisés, ele
foi guardado do rio ali, ele foi guardado da morte, o inimigo, ele sempre vai querer se opor, porque na verdade essa é a arte do inimigo, né? Se tem então aquele livro, né? Agora eu não lembro o nome do livro lá, Napoleão Hill, né? Fala lá sobre, sei lá, as mentiras do diabo, sei lá o que fala lá, não lembro aqui agora. Mas o inimigo é esse que vai se opor, o inimigo é esse que vai querer colocar dificuldade, que vai dizer, você é simplesmente um humano. Sim, nós somos um humano, mas nós temos um viver divino dentro de cada um de nós. Por que que tu acha que Deus colocou o Espírito dentro de você? Para você deixar ele adormecido? Não, porque é através do Espírito que você vai poder tocar o Senhor. Se você tocar o Senhor com a tua carne, você vai ser fulminado. Se você tocar o Senhor com a sua alma, ela não vai aguentar o peso de glória. Agora, se você tocar no Senhor com o teu Espírito, você vai viver essa revelação, você vai receber essa revelação. E a revelação é um segredo. O mover do Espírito é um segredo. É um lapso que foi rompido no tempo humano para trazer uma realidade espiritual de uma eternidade ao qual Cristo Jesus reina para sempre. Então, eu e você vamos receber, assim como Moisés, a dinâmica dessa palavra, dessa revelação, que você seja desejoso, então, e tem um ímpeto de subir ao monte. Subir o monte é dizer, eu vou levar os meus pensamentos, eu vou não simplesmente ver o caos que está sendo estabelecido, pessoas que não têm a disposição de dizer, eu vou abrir mão para receber mais o Senhor, eu vou não ficar mensurando a minha performance espiritual, mas eu vou dizer, o Espírito que repousa sobre mim é então o que vai me fazer andar nesse mover profético. A sunamita, né, como o irmão Betão trouxe, tem uma situação de um descanso. Por que que ela descansava? Porque o Espírito repousava. Aonde o Espírito repousa, há liberdade e há descanso. Então, que você possa descansar no Senhor. Uma outra evidência que nós vamos ter de um mover profético rompendo limitações humanas é em Samuel. Samuel, Ana, né? Que Ana ali chega diante do profeta, então, e aí vai consagrar aquele menino que ela deseja ter, que ela deseja gerar. O mover do espírito profético sobre eu e você vai fazer nós gerar coisas que já estão estabelecidas nos céus, mas que ainda não ganhou formato na terra. Por isso, creia na palavra que o Senhor liberou sobre tua vida um dia. Creia de que essa palavra ainda continua viva. Creia de que essa palavra, ela está dentro de você. E quando você preparar a casa, porque a dinâmica da Sunamita é que ela prepara a casa e ela reconhece o espírito profético que está sobre aquele profeta. Eu e você reconhecemos o mover de Cristo Jesus na nossa vida. Então deixa o Cristo deitar na tua cama e dizer, olha, senta aqui, fica comigo, conta a tua história. Eu quero ouvir aquilo que vai sair da boca de Deus. Hoje, o Espírito Santo é aquele que nos faz, de fato, sensibilizados e sensitivos a uma realidade do Espírito. Que você possa ter na tua vida essa certeza, porque o Espírito do Senhor está apontando para novos céus e nova terra. O novo céu e nova terra é aquilo que eu e você geramos, porque Samuel, então, aquele profeta, ali, Ana, diante de toda aquela situação, ambos estão dizendo e levando uma necessidade diante do Senhor, mas essa necessidade não é o meu prazer, essa necessidade não é simplesmente um sonho meu aleatório, mas essa necessidade é algo que está trazendo uma concordância do propósito de Deus com a terra. No dia que eu e você concordar com os céus, será manifesto na terra. No dia que eu e você concordar com essa palavra, nós seremos então abençoados em Cristo Jesus, porque essa é a realidade de Deus para a tua vida, que você possa compartilhar onde você estiver a realidade do Espírito de Deus que está derramado sobre você, que está declarado sobre tua vida, e assim você tem a dinâmica mesmo de dizer, existe um profeta, existe algo que está nascendo na casa, é onde nasce a família, é onde nasce
o crescimento, é onde tem o desenvolvimento. Então, que você possa saber que você vai desenvolver nesses dias o ouvir profético, o direcionar profético, o detalhe profético. E quando nós dizemos profético, por favor, não entenda mal, como profecias aleatórias, até porque a palavra diz, se o profeta disse, preste atenção no que ele falou, escute, né, e coloque a teste então essa profecia, para que você possa ter realmente na tua vida esse direcionamento poderoso que o Senhor traz sobre você. O terceiro mover profético que eu quero trazer aqui é de fato então de Davi. Davi reconhecido então como esse profeta. Davi também reconhecido como aquele que recebeu a unção de rei, mas nós sabemos que Cristo Jesus ele foi profeta, rei e sacerdote. Você vai ter então na tua vida essa marca dessa unção derramada sobre você, a unção dessa marca derramada sobre a tua vida, e você vai ter então realmente como Davi, porque Davi é a marca da aliança. Não existe espírito profético sem aliança, não existe profecia sem aliança, que você possa então ter na tua vida realmente esse propósito e essa aliança em nome do Senhor Jesus. Então, assim como Davi, tenha na tua vida realmente essa disposição. Por que que você vai estabelecer um lugar para o profeta? Porque você tem essa aliança, porque você tem essa dinâmica de dizer, eu tenho uma aliança, e pela aliança eu manifesto aquilo que é profético, eu manifesto aquilo que é dos céus, eu manifesto aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é poderoso. Glória a Deus. Você está acompanhando a janela do profeta, você está acompanhando o mover do profeta, você está acompanhando na tua vida que há um desenvolvimento do espírito profético sobre você, e você não vai cair na comparação. Você não vai cair na sua dedução, você não vai cair na tua performance espiritual, porque não é sobre a minha performance espiritual, é sobre a minha capacidade de receber e entregar de forma pura o que o Espírito está me trazendo, e eu simplesmente libero, porque o Senhor encontrou um caminho em mim, porque o Senhor encontrou uma disposição em mim, e o que eu desejo compartilhando essa palavra com você é que você tenha disposição. Esse é o verdadeiro romper que nós precisamos ter como seres humanos. Porque a carne milita contra o espírito, meu amigo. Você acha que você quer orar? Você acha que eu quero orar? Você acha que eu quero jejuar? Eu não quero essas situações. Mas para que eu possa acessar esse espírito que já foi derramado, eu preciso então negar as minhas limitações humanas. Eu preciso então negar a minha carne e dizer: eu vou buscar ao Senhor e estabelecer essa aliança. O Senhor nos chamou para sermos profetas e sacerdotes diante desse tempo e dessa era. Então que o Senhor desperte teu coração, levante você nessa disposição, e que você, ao assistir, você possa declarar: eu vou romper com as minhas limitações humanas, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Ainda sobre Davi, Davi ele só venceu Golias porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então não é o que você faz, não é como você faz, é por meio de quem você faz. Então vamos entender nesse mover profético desse Espírito que está sobre cada um de nós. E para finalizar aqui, eu quero trazer Daniel, também aquele que se colocava na janela para orar. A limitação humana estava dizendo: ó, você não pode orar, vocês não podem fazer nada, quem fazer isso aqui vai ser condenado e vai ser levado ao fogo. Mas para quem gosta do fogo, meu amigo, Daniel já estava no fogo há muito tempo, mas ele estabeleceu orações, né? A palavra declara que ele tinha 3 orações, ele orava 3 vezes durante o dia, porque ele sabia que a voz profética que ele tinha dependia do que ele estava ouvindo do Espírito de Deus. E para que eu e você possa escutar algo do Espírito de Deus, nós precisamos se colocar nesse lugar de oração. Nós precisamos colocar-se nesse lugar de disposição. Por isso, o espírito profético não é coisas mirabulosas, articulosas e cheio de enfeites. O mover profético é um vaso que está recebendo na frequência do Espírito de Deus. Por isso você vai dizer: eu tenho um Espírito dentro de mim, e esse Espírito está buscando ao Senhor, e esse Espírito está então recebendo do Senhor. E eu quero declarar que sempre haverá uma janela na tua vida. A mulher, a sunamita, ficou entre a porta, no lugar de intimidade ou no lugar de olhar para trás. Daniel foi estabelecido ali, logo começa dizendo, né, o seu nome e de onde ele veio. Ele não olhou para trás. Ele não ficou, então, indeciso diante da porta,
diante daquela janela que estava abrindo sobre ele. E eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a minha vida que nós vamos ver uma janela profética nesses dias, de um apontamento do que o Senhor está fazendo, de um apontamento do que o Senhor está desejando e daquilo que Ele está gerando em mim e em você. Porque no final, nós seremos apenas reconhecidos como um Espírito. Então não fique aí se vangloriando pelo que você tem, porque isso não é nada. Será queimado, será apagado pelo fogo. Mas se você já gerou coisas reais no fogo de Deus, no mover do Espírito, então eu vou declarar para você: o que você está fazendo durará para sempre. Que o Senhor, então, nos traga a graça dessa palavra, a realidade dessa palavra, o viver dessa palavra, e que nós sabemos, então, que em cada momento, seja em Moisés que superou, seja em Samuel, em Davi e em Daniel, haverá uma janela de uma palavra profética que manifesta uma realidade do que Deus quer trazer nesses dias. Então, coloque no seu coração, uma palavra profética que você receber, nada mais é do que um segredo que Deus está trazendo sobre a sua vida para que você viva o agora em uma dimensão espiritual e profética. Amém? Eu quero então trazer para você esse momento que você pode ofertar. Ó, irmão, não olha para a tua conta, se você tem 1.000, 1 milhão, 10 milhões, não importa. O que importa é o seu coração e como o seu coração quer ofertar. Vai ter aí o nosso QR Code que já te acompanhou durante toda essa palavra, também nossa chave Pix, e que você continue nessa programação com oração e louvor aí que tem para você. Amém? Valeu demais. Shalom Adonai. Oh, Senhor Jesus, aleluia, Senhor. Nós te amamos, te louvamos, te invocamos nessa segunda-feira, Senhor. Nós cremos e confiamos que nós temos livre acesso ao trono de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus, porque nesse dia nós nos recordamos de que somos salvos pela graça mediante a fé no Senhor e não mediante as obras. Senhor Jesus, nós declaramos o nosso amor pelo Senhor. Faz-nos vasos úteis a Ti, Senhor. Nos enche do Senhor. O Senhor nos criou como vasos para Te conter, e nós desejamos conter o Senhor, experimentar o Senhor, desfrutar o Senhor e expressar o Senhor. Seja essa a nossa experiência diária, Senhor, de comermos de Ti, de sermos constituídos pelo Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o maná que nos alimenta. Ó Senhor, nesse dia eu peço juntamente com os meus irmãos perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados, Senhor Jesus, dos irmãos, perdão pelos pecados da nação brasileira. Senhor, Tu és aquele que nos sonda e nos conhece. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Senhor Jesus, nessa segunda-feira, Senhor, nós queremos Te louvar. E queremos declarar, clamar e pedir ao Senhor para que o Senhor faça com que sejamos Teus filhos, ó Pai das luzes, filhos posicionados, que rompem com as limitações das evidências humanas. Ó Senhor, nós queremos ser aqueles que são bem-aventurados, Senhor, que creem depois enxergam. Nós não queremos ser como o discípulo do Senhor, como aquele que de fato foi incrédulo, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós não desejamos andar em incredulidade, não queremos ser como Tomé, nós não queremos ver para crer, queremos crer e por isso nós vamos ver. Queremos materializar, Senhor, queremos declarar e trazer à existência os elementos que já existem no mundo espiritual. Queremos ser aqueles que declaram na terra o que o Senhor tem liberado e deseja realizar nos céus. Por isso nós clamamos nesse dia. Seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Cumpre em nós o Teu querer. Faça na terra o que é feito no céu. O Senhor é soberano, o Senhor é exaltado, o Senhor é majestoso, o Senhor é maravilhoso. Rompe mesmo, Senhor, os nossos pensamentos de escassez. Rompe mesmo, Senhor, os nossos pensamentos de incredulidade. Rompe mesmo, Senhor, os nossos sofismas, as nossas filosofias humanas. Nos faz andar no Espírito. Nos faz, Senhor, caminhar e viver no Espírito.
Desejamos ser aqueles que cobrem a vida um dos outros, Senhor, porque o amor cobre sim uma multidão de pecados. Não queremos ser daqueles que expõem. Nos ajusta, Senhor Jesus. Nos coloque em Ti. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Queremos percorrer pelo Senhor, queremos caminhar pelo Senhor. Queremos, de fato, viver, Senhor Jesus, como quem está consciente de que é um com o Senhor, está unido ao Senhor e por isso é um só Espírito contigo. Ó Senhor Jesus, nós queremos comer do Senhor, queremos, Senhor, desfrutar do Senhor, queremos ser constituídos do Senhor e queremos expressar o Senhor, porque Tu és a resposta para esse mundo que clama, porque até mesmo a criação aguarda, Senhor, com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então nos faz mesmo ser aqueles que caminham por fé. Nós queremos receber a Tua palavra, Senhor. Assim como o profeta Eliseu declarou àquela mulher que não podia ter filhos, que naquela mesma data, no próximo ano, ela geraria filhos. Faz-nos gerar filhos para o Senhor. Nos constitui, Senhor Jesus, como aqueles que são férteis. Nos constitui, Senhor Jesus, como aqueles que, à semelhança do apóstolo Paulo, gera filhos espirituais, gera filhos para o Senhor. Não queremos gerar frutos, Senhor Jesus, para nós mesmos, mas nós queremos gerar frutos do Senhor, porque de Ti nós recebemos a semente, que é a palavra de Deus. O Senhor é a fonte, o Senhor é o manancial de águas vivas. Nós bebemos do Senhor, nós comemos do Senhor, ó pão da vida, ó pão que desceu do céu. A Tua semente está em nós, a Tua palavra está em nós. Nos faz frutíferos, Senhor. Nos faz confiar no Senhor, crer no Senhor, na Tua palavra, Senhor. Eu declaro, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaro que haverá salvação se expandindo e abrangendo para a casa dos irmãos, para aqueles a quem nós oramos constantemente, para aqueles a quem nós amamos, para aqueles com quem nós temos alianças de sangue, Senhor. Nós não nascemos nas casas de forma qualquer, o Senhor nos colocou nessas casas, o Senhor nos colocou nessa família. E nós oramos para que haja mesmo esse gerar filhos. Senhor, eu desejo gerar sim, e os meus irmãos desejam gerar sim. Desejo gerar a minha mãe, os meus irmãos, o meu pai, as minhas avós, ainda que não sejam filhos meus, Senhor, filhos espirituais para o Senhor. Senhor, coloca mesmo esse desejo no meu coração e no coração dos irmãos, de estarem dispostos, disponíveis a obedecer ao Senhor, para gerar mesmo filhos, ainda que cronologicamente não faça sentido, sejam os pais, os tios, os primos, até mesmo os avós, que venhamos gerar filhos espirituais para o Senhor, como o apóstolo Paulo declarou. As igrejas eram a recompensa dele. As igrejas, Senhor Jesus, era aquilo que demonstrava o trabalho, o labor dele. Seja mesmo, Senhor, a salvação daqueles a quem nós temos aliança, seja a salvação dos nossos familiares, aquilo que revela ao Senhor o nosso labor em Ti, o nosso clamor por eles, o nosso desejo pelo Senhor e o desejo de que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Nós te amamos, Senhor. Faz-nos ser aqueles que geram filhos para Ti, totalmente consagrados e voltados para Ti. Seja essa semente que nos alimenta, a semente que está em nós, frutificando, porque um é o que semeia, outro é o que rega, mas o Senhor é aquele que dá o crescimento. E nós te louvamos porque nós somos do Senhor, somos vasos criados para conter o Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus. Amém.
De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Yeah, eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido, prostrado, quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então.
Quais são os ventos fortes que me fizeram entender? Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz, desenvolve o meu amor por ti, Jesus. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha.